Hoje nós vamos falar de um assunto bastante interessante e que todos já escutaram, que é a chamada a dor ciática. É justamente aquela dor que vem pelo nervo da coluna vertebral e se espalha por um ou pelos dois membros inferiores. Vocês não devem estar entendendo muito bem todo esse cenário, mas isso é uma tecnologia que nós aqui da Clínica OrthoCenter estamos fazendo para que nossos vídeos se tornem mais agradáveis ou mais palatáveis a vocês que estão nos assistindo. Então aqui nós temos a dor ciática, se realmente ela existe. Claro que ela existe. A dor ciática é qualquer ponto de compressão, desde a origem do nervo até a parte da saída da coluna vertebral. E reproduz aquela sensação de desconforto pelo membro inferior, que na maioria das vezes é a sintomatologia que traz o cliente ao nosso consultório. Então aqui nós temos o nervo, a medula espinhal, dentro do arcabouço, dentro do estojo ósseo. E vocês conseguem entender que entre uma vértebra e outra sai um nervo para o membro inferior. Dependendo do nervo da compressão, vai determinar o aparecimento da sintomatologia pela parte de trás do membro inferior, pela região lateral do membro inferior, ou então na região dorsal ou na face lateral da perna. Então aqui nós temos o nervo ciático sendo comprimido lá na sua raiz e dando a sintomatologia para o membro inferior. Vocês conhecem naturalmente o mais badalado tipo de compressão é a compressão pela hérnia de disco. Lógico, nós temos que entender o seguinte, que os nervos estão dentro de uma estrutura óssea. Nós poderemos chamar a estrutura óssea de continente e o sistema nervoso de conteúdo. Então, dependendo da relação entre continente e conteúdo, é que vai determinar o aparecimento de uma maior ou menor sintomatologia. É como se fosse um sapato apertado, em que o continente seria o sapato e o pé seria o conteúdo. Aquelas pessoas que quase não têm espaço para habitar uma hérnia de disco, pequenas hérnias vão traduzir uma grande sintomatologia. Então aqui nós temos sempre que analisar com o cliente qual é a sua história. Como é que tudo começou? Há quanto tempo começou e qual era o local de radiação? Isso, analisando a sintomatologia, nós poderemos determinar precisamente qual nervo que está sendo comprimido. Eu vou pegar aqui uma peça anatômica para vocês entenderem melhor a coluna vertebral. Está vendo aqui a coluna vertebral? A coluna vertebral. Vista de lado, nós temos os nervos que estão indo para o membro inferior. Vocês conseguem notar aqui, olha, exatamente na vértebra de L4 e L5, nós temos uma hérnia sendo reproduzida, comprimindo uma raiz, e essa raiz determina o aparecimento da sintomatologia para o membro inferior. Eu vou mostrar ainda em que isso que nós acabamos de comentar, em que a estrutura óssea é justamente o continente. E o que está em amarelinho é o conteúdo. Aqui nessa fotografia, nós temos o diagnóstico armado. Depois que nós imaginamos o ponto de compressão, nós temos que ter a certeza absoluta qual o local. Isso vai confirmar com a nossa hipótese diagnóstica. Então temos, primeira coisa, uma radiografia. Temos que ter uma radiografia para determinar pontos de compressão através da estrutura óssea. Poderemos ir mais adiante, solicitar uma ressonância, ou uma tomografia, ou então um estudo dos estímulos elétricos para os nervos dos membros inferiores, que é chamada a eletroneuromiografia. De posse desses exames complementares, que nós chamamos de complementares, radiologia, tomografia, muitas das vezes tomografia e eletromiografia, nós poderemos determinar o ponto exato de compressão. Então, como tratamento, nós temos que lembrar o seguinte, seja qual for o motivo da compressão, nunca devemos indicar o procedimento cirúrgico de início. Temos que começar a nossa hipótese com um tratamento através de medicação, exercícios de alongamento, pilates, RPG, acupuntura. Eu já posso adiantar a vocês o seguinte, que 97% de todas as síndromes radiculares
que são os nervos comprimidos, elas melhoram com o tratamento conservador. Apenas 3%, muitas das vezes até menos do que 3%, serão aqueles casos que estarão indicados o procedimento cirúrgico. O procedimento cirúrgico nada mais é do que a descompressão. Identificamos o ponto comprimido e nós vamos agora descomprimir. Vamos descomprimir através de um procedimento cirúrgico, retirando o osso ou retirando o disco intervertebral. Se nós olharmos lá no passado, há 30, 40 anos atrás, os procedimentos cirúrgicos eram maiores, eram mais agressivos. Eram cirurgias que muitas das vezes demoravam 5, 6, 8, 10 horas de cirurgia. Hoje em dia, à medida que o tempo foi passando, nós temos hoje os procedimentos por vídeo. Ou seja, a gente introduz pequenos instrumentos que vai quase que telegraficamente em cima da hérnia de disco e nós removemos a hérnia discal através de uma câmara de televisão colocado dentro de um pequeno tubo de mais ou menos 1 centímetro de circunferência. É chamado cirurgia ou procedimento por vídeo. É uma técnica bastante moderna, naturalmente, tem a sua janela de indicação. Nós não poderemos dizer que todas as hérnias discais estão indicadas no procedimento por vídeo. Naturalmente, à medida que as técnicas vão se aprimorando, os diagnósticos vão se tornando cada vez mais evidentes, com mais características, nós vamos diminuindo as indicações cirúrgicas que são chamadas as artrodeses. As artrodeses hoje estão reservadas para os procedimentos das pessoas acima de 50, 60 anos de idade. Antes disso, nós tentamos preferir os procedimentos por vídeo. A curva de treinamento é uma curva bastante elevada, né? Porque o médico tem que conhecer, primeiro, os procedimentos cirúrgicos, com as suas indicações, e ele tem que desenvolver uma nova habilidade, que são as cirurgias por vídeo, que é a cirurgia tridimensional, né? Então aqui nós temos um centro de treinamento que eu frequentei na Colômbia, existem outros na Argentina, existem até centros aqui no Brasil que estão sendo desenvolvidos, em que à medida que o médico vai treinando, vai aperfeiçoando a sua técnica operatória, os seus resultados vão melhorando bastante no dia a dia. Então, se nós fôssemos resumir tudo isso que nós falamos, é muito importante que, nas indicações cirúrgicas, sempre desconfie para aquela pessoa que nunca tentou o tratamento conservador. Como eu mencionei aqui, 97% de todas as indicações no tratamento da hérnia discal ou de outras patologias compressivas, elas são conservadoras. Apenas 3% o procedimento é cirúrgico. A gente sabe que é muito importante nós mostrarmos ao cliente a ter paciência e insistir no tratamento conservador, com a fisioterapia, exercícios de alongamento. Muitas das vezes, uma crise dura 3, 4, 5 semanas, às vezes podendo chegar 90 dias. Então, vocês guardem essa mensagem, que nós cansamos de encontrar nos nossos consultórios pessoas procurando tratamento cirúrgico por não aguentarem mais aquela sintomatologia. Existem excelentes medicações que podem ajudar ao cliente no tratamento conservador até que ela saia dessa crise, para uma próxima crise. Então, dependendo da quantidade de sintomas, ou seja, a intensidade do sintoma, como a frequência que ela tem no decorrer do ano, é que nós vamos decidir pelo tratamento cirúrgico. Decidindo pelo tratamento cirúrgico, qual a melhor técnica operatória a ser realizada. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento adicional, entre em contato com as nossas mídias de comunicação social, Facebook, Instagram ou entre dentro do nosso site para maiores informações. Muito obrigado.